TV Bula no ar. Eu sou o contista Ademir Luiz e hoje vamos falar exatamente sobre isso. Narrativas curtas, contos, a famosa arte da brevidade, como dizia Virginia Woolf. Vamos falar sobre diversos autores que vão de Murakami até Balzac e quais são os seus melhores contos. Tem que ler apenas um conto desse autor, você vai ter aqui a dica de qual vai ser esse. E em diversos idiomas: inglês, francês, italiano, russo, japonês, uma verdadeira torre de Babel. Mas, ó, aqui não vai ter Borges não, porque aí também já é apelar. Colocar o Pelé em campo, também já é demais, né? Sem Borges. Conto. Essa arte da brevidade, como dizia Virginia Woolf, tem os seus segredos. E segundo Julio Cortázar, um dos maiores contistas de todos os tempos, e um teórico da literatura também, que pensou profundamente sobre a forma do conto, o conto ele se assemelha muito mais a um poema do que a um romance. Por que isso? Porque o romance ele pode ter mudanças de ritmo, ele pode ter falhas, ele pode ter barrigas, ele pode ter até, eventualmente, um final não tão interessante. O conto não permite isso. O conto é como se fosse uma anedota, ele tem que ter um final poderoso, um final que impacta, e tem que ser perfeito, ele tem que se assemelhar a uma esfera, né? Ou seja, nada pode sobrar, tem que ser exato em forma e em conteúdo. O uruguaio Horácio Quiroga, outro grande mestre do gênero, autor do extraordinário Contos de Amor, de Loucura e de Morte, onde está incluso clássicos como O Travesseiro de Plumas e Galinha Degolada, escreveu o Decálogo do Contista, 10 regras sobre como o contista deve construir seu trabalho, como ele deve construir a narrativa curta. Caso você se interesse, deixa aqui seu recado e diga: olha, quero saber qual que é o decálogo do contista. Vou fazer para você um novo vídeo, vale a pena um vídeo só para isso. Mas, em linhas gerais, ele diz o seguinte: as 3 primeiras linhas de um conto devem ser tão bem trabalhadas quanto as 3 últimas. E lembre-se, para que isso seja possível, o contista tem que saber exatamente para onde ele está indo. Nada de improviso. No romance você pode até improvisar, dependendo do seu estilo. Mas no conto não. O conto é precisão. Se o romance, né, é uma metralhadora, o conto você deve ser um atirador de elite. Sniper. E, sendo breve, vamos falar aqui agora de diversos atiradores de elite de diversos idiomas. E representando a língua inglesa, esse Esperanto que deu certo, língua de autores do formato conto tão fundamentais quanto Fitzgerald e o próprio Hemingway, eu trago aqui Flannery O'Connor, autora de O Homem Bom é Difícil de Encontrar e outras histórias. Esse livro aqui, inclusive, está no mercado, é muito fácil de encontrar. E eu destaco aqui o conto que dá título, Um Homem Bom é Difícil de Encontrar. A Flannery O'Connor é considerada uma pessimista, mas eu diria que não, eu diria que ela é alguém que sabe ver o lado obscuro da alma humana e transforma isso em altíssima literatura. O Homem Bom é Difícil de Encontrar, ele é um conto com vários elementos tragicômicos, né, mas extremamente denso, para algumas pessoas talvez até pesado, né, com um final bem interessante, muito surpreendente, em que ele leva a crer que vai haver talvez ali um momento de redenção, mas não, a humanidade é realmente algo podre, pelo menos em muitos momentos. Conta a história basicamente de uma família que está viajando, né, uma viagem daquelas na estrada, todo mundo no carro, enfim, conversando e falando e brigando, aquela coisa toda tal, até que eles têm um encontro com um grupo de criminosos. E da interação entre a família, né, comum americana, né, os brancos protestantes, aquela coisa toda tal, com os criminosos, você vai ter um encontro de mundos extremamente complexo que mostra ali todos os valores, né, de um lado e do outro. E Flannery O'Connor dá uma aula de suspense aqui. Extraordinário. Leiam. Sem querer reavivar a Guerra Fria, vamos falar agora de literatura russa. E vamos agora apelar, vamos ali para o altíssimo nível, falar de Tchekov e A Dama do Cachorrinho. Para muita gente, para muitos críticos, muitos leitores, muitos interessados em literatura, este aqui é o exemplo do conto perfeito, aquele conto de matriz realista, em que a narrativa ela se concatena cronologicamente, sem grandes invenções estéticas. E eu concordo, é um conto que eu gosto muito, eu acho extraordinário. Ele parece muito simples, mas ele é extremamente complexo em suas intenções. E basicamente, numa leitura superficial, ele é fundamentalmente a crítica à sociedade burguesa, seus valores,
aqueles valores moralistas e tudo mais. Só que não é apenas isso. A Dama do Cachorrinho, que conta a história basicamente de um jovem que conhece uma bela mulher no momento que ele está passeando com um cachorrinho, ali daí o título, e eles acabam se envolvendo, né, e tem uma relação romântica, e não sabe lidar com isso, porque ela não é uma libertina, ela é uma mulher casada, uma mulher feliz em sua vida social, burguesa, e tentam se afastar. Eles sabem que o que eles estão vivendo não é socialmente aceitável, e essa aceitabilidade é fundamental para eles, mas eles não conseguem. E o grande problema do conto é exatamente isso. Essa maneira como esse amor que se estabeleceu, que, como eu falei, pode ser lido apenas como uma crítica ao amor burguês, ele é, na verdade, a possibilidade de grandes amores épicos, aqueles que foram vividos por Abelardo e Heloísa, Tristão e Isolda, indo para a literatura, o próprio Romeu e Julieta, pode ser vivido, sim, por pessoas comuns. Então, o Dama do Cachorrinho, né, traz todos esses aspectos. E mais, aqui nós temos um final aberto que com certeza inspirou o nosso querido Humberto Eco a criar a teoria dele. Então, leia Dama do Cachorrinho, talvez um dos melhores contos de todos os tempos. Em seu gênero, um conto perfeito. E representando a língua alemã, a língua da filosofia, o autor que merece ser muito mais conhecido do que é, por sua sutileza, por sua inteligência, pela maneira como concatena as suas narrativas de uma maneira sempre bastante sutil, que é o Isaac Bashevis Singer. Particularmente neste livro e neste conto, O Amigo de Kafka, que conta a história de um homem bastante inusitado, que ele está sempre ali nos bares, chamando a atenção de todos. Ele é uma figura exótica e conta muitas histórias, né? Dentre elas, ele conta um determinado momento em que conheceu Kafka, né? E pegou aquele jovem, né? Muito tímido e tal, e o levou a um bordel. Nunca se sabe exatamente o que é verdade, o que não é verdade nessas narrativas, né? Particularmente nesse conto em especial, porque o Singer ele constrói um universo que ele é ao mesmo tempo realista, mas ele tem algo de onírico, né? Os seus personagens eles estão pelo mundo, só que são sempre figuras bastante inusitadas, né? E este aqui particularmente, o que leva a entender é o seguinte: a grande habilidade do Singer é a construção de personagens. Às vezes a narrativa circunda esse personagem, mas não é tão importante quanto a construção da sua psique em particular. Então, portanto, podemos dizer que ele é um especialista em estudos de personagens. Se você gosta disso, você gosta de mergulhar em psiques complexas, então Singer é o seu autor, em alemão. E agora, talvez, o mais francês dos autores, o mestre Balzac. E eu estou aqui com o quarto volume da Comédia Humana, que é o nome que se dá para esse conjunto de obras escrito pelo Balzac, que envolve dezenas, centenas de romances, novelas, contos, que todos eles dialogam entre si. O personagem de um conto aparece em um romance, de um romance aparece uma novela, né, nessa grande circularidade. Porque o objetivo do Balzac era fazer um grande painel sobre a psique humana, sobre os costumes humanos, sobre os costumes burgueses, tomando a França como esse elemento, né, de estudo principal. Eu quero destacar aqui um conto que está neste quarto volume, que é A Missa do Ateu. O protagonista é uma figura que já apareceu em outros livros do Balzac, particularmente o Pai Goriot, e é um médico de muito sucesso, de grande relevo social, que ele é conhecido por ser um cientista cético, né? Ele não tem nenhuma relação com religião, né? Claro, tem ali socialmente um trato respeitoso, né? Mas sempre desdém e tudo mais. Até que ele é visto entrando, né, numa igreja, numa determinada data do ano, né, por um amigo, né, que sabe dessa característica de negação do elemento religioso que é própria dele. Ele fica inicialmente curioso, mas na primeira vez ele acha apenas inusitado. Mas depois ele percebe que é um hábito comum desse personagem, né, e ele fica intrigado. Por que essa figura que é conhecida pela negação da religião, por esse cientificismo, ele se dedica durante alguns momentos da sua vida, do seu ano e tal, a ir na igreja, e mais do que isso, ele encomenda missas, daí o título A Missa do Ateu. Então, tentar resolver esse mistério é o grande objetivo do conto. Eu não vou dar aqui o resultado do mistério em si, porque vale muito a pena ler, mas eu vou destacar apenas uma coisa. É uma reflexão extraordinária sobre dois grandes temas humanos, que é a generosidade no primeiro momento e no segundo momento a gratidão. Nesse grande mosaico de reflexões que o Balzac fez, aqui nós temos um dos mais certeiros
e extraordinários. Vale muito a pena ler. A Missa do Ateu. Agora só espero que se abra a porta de minha cela, onde ainda estou encarcerado. Sempre foi assim. Para não provocar um escândalo, fui capaz de cometer um crime. Essas são as últimas linhas do conto A Fúria, de Silvina Ocampo, o conto que dá nome ao livro. Mas não se preocupe, não é spoiler. Você pode ler perfeitamente o conto, conhecendo essas últimas linhas. Eu só quero chamar a atenção para o conselho do Quiroga. A ideia de que as últimas linhas de um conto têm que ser tão importantes quanto as primeiras, essa apresentação e esse fechamento. Aqui nós temos isso apresentado de maneira absolutamente perfeita, porque as primeiras linhas se referem a um tambor. E o tambor é o que levou aquele momento no final. Agora, o caminho percorrido nesse meio é absolutamente extraordinário. Nós temos aqui a apresentação de alguns personagens fantásticos, inclusive a própria Fúria. Quem é a Fúria? Leia o conto para você descobrir. Agora, o fundamental é o seguinte: a obra da Silvina Ocampo, ela é pautada por essas figuras estranhas, essas figuras inusitadas, como ela mesma era. Olha aqui uma foto dela. Tá vendo? Escondendo o rosto, essa coisa toda, ela fazia esses elementos performáticos. Embora fosse uma pessoa da alta sociedade argentina, casada com Adolfo Bioy Casares, uma figura conhecida por sua elegância, sempre muito bem trajada e tudo mais, ela é, de alguma maneira, tanto literariamente quanto no trato social, era o inverso do marido. Mas isso foi capaz de produzir uma grande literatura, e temos grandes exemplos nesse volume aqui, e particularmente esse conto A Fúria. Mas lembre-se, você vai ler e nunca mais vai deixar de ouvir no fundo do seu cérebro as batidas de um tambor. Maldito tambor. E agora, do outro lado do mundo, das terras japonesas, Murakami, um daqueles autores que tem fã-clube. E o seu livro Homens Sem Mulheres, que é uma coletânea de contos que procura discutir exatamente isso, a relação do masculino com o feminino. As mulheres na vida dos homens, muitas vezes a ausência delas ou os momentos em que elas chegam de surpresa. E esse é exatamente o tema do primeiro conto do livro, que é o Drive My Car, que é um conto que ele ganhou muita repercussão recentemente, porque ele foi adaptado para o cinema com muito sucesso, um filme premiado, todo mundo começou a se preocupar. E aí, o conto, como é que é? Tal, vamos atrás disso. E o conto está aqui neste livro. E ele é muito interessante porque ele fala sobre um ator conhecido, ator famoso no Japão, que ele procura alguém para dirigir para ele na cidade, enfim, aquele trânsito maluco das grandes metrópoles e tal, ele não quer ter esse trabalho, E ele acaba encontrando uma mulher para fazer esse trabalho, que ela dirige muito bem, muito competente, e eles têm inicialmente ali uma relação difícil, ela muito calada, muito circunspecta, ele também não quer conversar muito, só que aos poucos eles vão se aproximando. O grande tema do livro é exatamente essa aproximação de figuras extremamente diferentes, mas que, por suas histórias pessoais, de maneiras muito pontuais, eles acabam se aproximando. Então vale muito a pena ler também este livro, esse conto em particular, que é Drive My Car, do livro Homens Sem Mulheres, de Murakami. Ganha Nobel, será? Muita gente fala que sim, Vamos esperar aí. Todo mundo conhece Pier Paolo Pasolini, cineasta, que dirigiu clássicos como Teorema e 120 Dias de Sodoma, uma adaptação ali bastante pesada do Marquês de Sade. Mas ele era também poeta e contista e ficcionista, romancista também, ele produziu muita literatura. Ele começou, na verdade, na literatura, depois ele foi ser assistente de direção e acabou indo para uma carreira cinematográfica e ganhou muita fama, muita dimensão com isso. Mas nós temos aqui publicado no Brasil este livro aqui, que é o Ali dos Olhos Azuis, que é uma coletânea de trabalhos literários do Pasolini, que todos nós conhecemos, como essa figura controversa, porque dizem que ele é o grau máximo da contradição, aquela coisa, o católico comunista homossexual, que provavelmente foi assassinado em uma queima de arquivo, ninguém sabe direito como que foi a história. Mas o grande fato é que ele era um grande gênio do cinema, e na literatura não fica muito atrás. Ele produzia narrativas extremamente sofisticadas, e aqui nós temos bons exemplos disso. E eu destaco aqui o conto A Morta-Viva. Muito do trabalho do Pasolini do cinema tem a ver com uma dimensão mais fantástica, mas grande parte também lida com a ideia do
realismo, aquela coisa do realismo cru das ruas italianas. Esse conto, A Morta-Viva, que está neste livro, é muito sobre isso. Conta a história de uma prostituta que ela está andando pelas ruas ali da Itália e tem alguns encontros, né, inusitados que acaba levando, né, para um destino, digamos, trágico, que ela acha que não vai escapar. Mas a grande questão é a maneira como Pasolini constrói a narrativa, que é ao mesmo tempo crua e poética, como o seu cinema. Então vamos ler Pasolini, vale muito a pena. E vocês viram que eu não falei de contos em língua portuguesa, nem de autores brasileiros, nem de autores africanos, nem de autores portugueses propriamente ditos. Mas se vocês querem uma lista assim, deixa anotada aqui embaixo que nós faremos. Destacaremos aí os melhores contos do Machado de Assis, do próprio Guimarães Rosa, do Rubem Fonseca. Tem aí uma gama gigantesca de contistas extraordinários que escreveram em português. Dito isso, uma dica com brevidade. Se inscreva no canal, curta o conteúdo, comente, espalhe ele por aí. E é isso. Nos vemos em breve.